uma promessa de restauração. Alô, você, tem promessa de Deus vindo aí. Mas será que a gente está mesmo pronto para ser restaurado de verdade? Olha aí, o povo de Judá estava cativo, chorando, sem esperança. Mas Deus levantou Jeremias, o profeta das lágrimas, para anunciar uma palavra viva. Não temas, Jacó, porque eu te livrarei. Talvez você também esteja vivendo um tempo assim. Tempo de silêncio, de espera, de dor. Mas eu vim aqui te lembrar de uma coisa. Deus não terminou a tua história. Mesmo quando tudo parece desabar, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Ele é o Deus que transforma o juízo em esperança, a lágrima em testemunho e o fim em um novo começo. Então fica comigo até o fim deste vídeo, porque hoje nós vamos mergulhar em Jeremias 30 e 31 e descobrir como Deus restaura o que parecia perdido. Pega esta visão, tá forte demais. Vamos para a aula, a lição de número 7, uma promessa de restauração. Uma promessa de restauração, lição. Uma promessa de restauração, lição. Uma promessa de restauração, lição. Uma promessa de restauração, lição de número 7 dos jovens do quarto trimestre da nossa CPAD. E o nosso texto, esse nosso texto principal, né? Começamos com o nosso texto principal, que é: não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe. Jeremias, capítulo 30, verso 10. E aqui é muito interessante porque nós temos o nosso resumo, né? O resumo da lição. O amor de Deus pelo seu povo é incondicional e podemos vê-lo não somente na correção dos hebreus, mas também em sua ação fiel de restaurá-los. Agora você já vai pegando a visão aí, né? Olha aí. Hoje nós vamos estudar a lição de hoje, né? Uma promessa de restauração. É, evidentemente, a sequência da aula anterior. A aula anterior era parábolas, né, e pronunciamentos. Agora, de fato, o povo de Israel vai passar por um sofrimento muito grande, que é o cativeiro. O cativeiro vai acontecer, não tem jeito. O profeta Jeremias aqui é conhecido como o profeta das lágrimas, o homem que chorou pelo seu povo. Mas dentro da dor, ele traz uma mensagem poderosa. Deus ainda tem promessa de restauração. Judá estava no cativeiro já, experimentando o peso da disciplina. Mas quando tudo parecia perdido, Deus libera uma palavra viva. Não temas, Jacó, meu servo, porque eu te livrarei. Mesmo na disciplina, Deus não rompeu a sua aliança. Ele corrige, mas não abandona. Ele disciplina, mas não destrói. O amor de Deus é incondicional, não depende do mérito, depende da fidelidade de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Vamos então, meus amados irmãos, para a leitura, né? Nossa leitura bíblica. Nossa leitura bíblica hoje está em Jeremias, capítulo 30, versos de 8 a 11. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão dele os estranhos. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temais, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atormente. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Agora você vai para Jeremias 31, né? Vamos para o texto, vamos abrir Jeremias 31, os versos
do 7 ao 17. Vamos lá então. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo e o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com ele os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplica os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Glória a Deus. Como Deus se pronuncia. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Aleluia. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Glória a Deus. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouvirá em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, pois já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. A promessa aqui clássica da restauração do cativeiro babilônico. O texto original da palavra, né? Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é a aliança de Deus com o povo, né? Vamos para o nosso primeiro tópico. Mas antes, vamos analisar os objetivos da nossa lição, né? Primeiro, a introdução. Nessa lição veremos o arrependimento como um dos meios pelos quais Deus viria a restaurar Judá, completa e perfeitamente. E a nossa lição, ela está dividida em 3 subtópicos, né? A aliança de Deus com o seu povo, o caráter de Deus e a restauração de seu povo, o caminho e os resultados da restauração divina. Nesses 3 subtópicos estão assim subdivididos: o Deus da aliança, a aliança de Deus no Antigo Testamento, a nova aliança e o profeta Jeremias. E no segundo subtópico, que é o caráter de Deus e a restauração do seu povo, nós temos justiça divina, fidelidade divina e amor divino. No terceiro e último tópico, o caminho e os resultados da restauração divina, nós temos oração como um recurso de restauração, gratidão e arrependimento, os frutos da restauração. Então vamos para os objetivos agora da nossa lição, né? Deixar bem claro aqui que nós precisamos destacar. O primeiro objetivo é destacar a aliança de Deus com o seu povo, né? Muito importante ressaltar também o caráter de Deus e a restauração do seu povo. E terceiro e último lugar, mostrar o caminho, os resultados da restauração divina. Nosso primeiro tópico é a aliança de Deus com o seu povo. A Bíblia é um livro de alianças, de promessas firmadas por um Deus que não volta atrás. Desde Noé até Jesus, cada aliança revela um traço do caráter de Deus. E aqui, quando nós estamos trazendo essas imagens, né, nós destacamos que o nosso Deus é o Deus de aliança. De acordo com o dicionário bíblico Wilkerfield, aliança é um acordo entre 2 ou mais pessoas em 4 elementos presentes, que são partes,
condições, resultados e garantias. A aliança de Deus com o seu povo é sustentada pela sua fidelidade, e a sua misericórdia é prometida aos que guardam esta aliança. Isso é importante e muito característico que nós destaquemos aqui nesse texto, né? E aqui nós temos um ensinamento muito importante, queridos e amados irmãos, que é o seguinte: com Noé, Deus mostrou paciência. Com Abraão, Deus mostrou propósito. Com Moisés, Deus mostrou santidade. Com Davi, ele mostrou realeza. E com Cristo, ele revelou redenção eterna. E olha aí, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender quando ele faz aliança para cumprir. Então pega essa visão, o Deus de aliança, e a gente precisa ficar bem ciente disso, que a nossa fé está firmada na finalidade do Deus que cumpre o que promete. Deus cumpre o que promete. Então vamos agora para o nosso segundo tópico, que é o caráter de Deus e a restauração do seu povo, que é a aliança, né? Aqui nós temos ainda no segundo 1.1, que é a aliança de Deus no Antigo Testamento. De acordo com as Escrituras, a aliança de Deus com a humanidade ocorre tanto de forma condicional quanto incondicional. Você tem aí, Noé, quando constrói a arca, né? Era preciso que as pessoas acreditassem. A nova aliança e o profeta Jeremias. Os capítulos 30 a 33 do livro de Jeremias compõem uma seção na qual Deus reforça o seu cuidado para com o seu povo, prometendo-lhe restauração e reafirmando a sua fidelidade com a sua palavra em relação à sua aliança com o seu povo. E aqui, meus amados, é importante que nós destaquemos ainda que as palavras de Deus por meio de Jeremias, nesta sessão, levaram o povo a, no mínimo, pensar em um tempo para além de seus dias, pois o profeta falou a respeito de um tempo novo, de uma nova aliança. Aqui nós lemos, né? Apontando a respeito de Jesus Cristo, a quem ele chama de renovo de justiça. Isso está em Jeremias 33:15, você encontra lá. E agora, quando a gente parte para o segundo tópico, né, nós temos aí o caráter de Deus e a restauração do seu povo. No 2.1, nós temos justiça divina. Olha, é preciso que a gente destaque o seguinte: a Bíblia apresenta Deus e a sua justiça como eternos. Glória a Deus por isso. A justiça do Senhor não anula outros atributos, como, por exemplo, o seu amor, a sua bondade e misericórdia. Antes os acentua. Ou seja, a justiça de Deus acentua esses atributos de Deus. A justiça divina foi uma das bases sobre as quais Deus garantiu que restauraria o seu povo, que estava cativo na Babilônia. Pois, se por um lado a esperança e a alegria despontaram no horizonte de Judá, por outro, seus erros não deixariam de ser corrigidos. E aí, quando você vai para o 2.2, a fidelidade divina, nós temos o seguinte: a fidelidade de Deus se sustenta no fato de que ele não pode negar-se a si mesmo. Ao falar por intermédio de Jeremias a respeito da restauração de Judá, podemos ver o seu caráter e, consequentemente, a sua fidelidade. Ele se apresenta como pai, como pastor que conduz o seu povo. Ele também é o resgatador, o consolador e a fonte que sacia o seu povo. E no nosso 3.2 nós temos o amor divino. Todas as obras de Deus, inclusive a disciplina aplicada, partem e fundamentam-se em seu amor, que em hipótese alguma anula a sua justiça. Que profundo isso! Deus demonstra o seu eterno e perfeito amor por Judá, mesmo enquanto estava os disciplinando. Primeiro, porque o seu propósito era o de corrigi-los, e depois porque não deixou de renovar a certeza de sua presença, do seu cuidado e de que, no tempo previsto, seriam restaurados. Observe bem nesse nosso 2.2, que estamos estudando o caráter de Deus e a restauração do seu povo. A gente precisa destacar duas coisas aqui, sintetizando esses três tópicos, né? Deus é justo e sua justiça é perfeita. Temos como questionar.
Ele corrige, mas com medida. Ele disciplina, mas com propósito. O mesmo Deus que enviou o cativeiro prometeu restaurar com honra. A justiça de Deus não é vingança, é amor firme. Ele não destrói para punir, ele corrige para curar. Aleluia. Então pega essa visão aqui. A disciplina de Deus não é o fim, é o caminho para um novo começo. Alô você, quando Deus promete, ele vai sempre cumprir. Jeremias revela um Deus que continua sendo pai, pastor, resgatador e consolador. Mesmo quando o povo esquece, Deus lembra. Mesmo quando o povo quebra a aliança, Deus restaura a aliança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, segure esta palavra. A fidelidade de Deus é o alicerce da nossa esperança. Louvado seja Deus. Agora, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. E eu aproveito muito para você, meu querido jovem, meu querido irmão, que ainda não é inscrito no canal, está perdendo tempo, se inscreva no canal. Alô você, comente, compartilhe, clica aí no gostei, aperta no sininho. Pelo amor de God, pelo amor de Deus, né, irmão? Me ajuda aí, porque tem muita gente assistindo, mas pouca gente clicando no gostei. Ajuda aqui o canal do Obreiro, me ajude aí. Já clicou? Não clicou não? Mal testemunho, eu vou esperar você clicar, não quero nem saber. Clicou? Alô você, aí sim, Deus te abençoe. Não custa nada, é de grátis, é 0800 se você está me ajudando. Agora, se você quiser me ajudar mais, pause o vídeo ou vá na descrição aqui do vídeo e clique no link que leva para a nossa página aí da agência de viagens. Você vai estar abençoando a gente, abençoando o nosso ministério e também fazendo a sua viagem de sonhos para o Chile. Conheça o Chile, veja as condições, se inscreva lá, demonstre interesse, que aí nós aqui da agência Travel estaremos entrando em contato com você aí através dos canais lá no site. Vamos voltar então para a nossa aula maravilhosa, o caminho e os resultados da restauração divina. Vamos ver essa última parte, né? E aí, meus amados irmãos, chegamos ao final, né, da nossa lição. E esse aqui, o caminho, né? O caminho e os resultados. A oração como um recurso da restauração. Ao renovar as promessas de restauração do seu povo, o Senhor apresentou a oração como um dos principais recursos de restauração, ou ainda como o meio pelo qual a vontade de Deus é cumprida. Tanto a sequência do texto quanto Jeremias 38:11 mostra que Deus havia anunciado que salvaria o seu povo. Havia uma mensagem, um recurso de restauração. Aí, no 3.2, nós temos gratidão e arrependimento. A gratidão é a atitude de uma pessoa que reconhece que não chegaria aonde chegou se não fosse auxiliado por alguém. A ingratidão foi um dos motivos pelos quais Judá foi levado cativo. Por isso, a sua restauração visava levar este povo a reconhecer ao Senhor, servindo com inteireza de coração. E no nosso terceiro, no 3.3, os frutos da restauração, né? O sofrimento de Judá no cativeiro babilônico foi tão elevado que o texto fala de choro, lamento e tristeza. Isso você vê em Jeremias 39. Além disso, esse sofrimento é representado poeticamente pelo choro de Raquel pelos seus filhos que são levados à Babilônia. Os futuros gritos de alegria seriam fruto da promessa de que o povo seria liberto do cativeiro. Além de alegria exuberante, o povo seria beneficiado com a salvação, a liberdade, com o descanso e o refrigério, representado na expressão águas tranquilas e caminho direto. E aqui, quando nós estamos analisando o terceiro tópico, o terceiro e último tópico da nossa lição, que é o caminho e os resultados da restauração divina, nós precisamos destacar algumas coisas aqui e alguns ensinamentos de grande valia para a nossa aplicação pessoal. A restauração começa de joelhos. Jeremias 31:7 mostra o povo clamando e Deus respondendo.
Olha aí, o milagre não começa no palco, começa no quarto secreto. Aleluia. A oração não muda Deus, muda o coração do homem. A oração é o canal que nos alinha à vontade de Deus. Então você tem que pegar essa visão, e pegue mesmo. Quem ora não desiste, e quem não desiste vê a promessa se cumprir. Alô você, 2 segredos do avivamento espiritual: gratidão e arrependimento. A gratidão reconhece que tudo vem de Deus. O arrependimento reconhece que sem ele nada podemos. Judá caiu pela ingratidão, mas foi restaurado pela confissão. Quem agradece, permanece. Quem se arrepende, renasce. Pega esta palavra. A restauração começa quando o orgulho termina e o coração se dobra. Olha aí, o povo que chorava na Babilônia agora vai cantar em Sião. O lamento virou louvor, a vergonha virou testemunho. Deus prometeu salvação, liberdade, descanso e refrigério, e cumpriu. Pega esta palavra. Quando Deus decide restaurar, ninguém fica de fora. Glória a Deus. E agora estamos chegando, à conclusão da nossa aula de hoje. Esta lição é um convite a continuarmos reconhecendo a importância da oração, seguida de gratidão e arrependimento, como meio de alcançar a renovação espiritual. A semelhança do compromisso de Deus com Judá, que fundamentado em seu compromisso com a sua aliança com o seu povo e em seu caráter, o Senhor permanece o mesmo e pode restaurar o que quebrou e promover renovação espiritual ainda hoje. Depende unicamente de você. Deus não termina a história com juízo, ele termina com graça. O cativeiro de Judá foi real, mas a promessa também era real. E a nova aliança selada no sangue de Jesus é a prova viva de que Deus ainda restaura, e ele continua restaurando. E olha aí, a mensagem é simples. O pecado traz ruína, mas o arrependimento traz restauração. A dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não apenas conserta o que se quebrou, ele faz novo o que parecia perdido. Ele é o Deus da restauração, ele é o Deus da promessa, ele é o mesmo Deus que levanta o que caiu e recomeça histórias onde o mundo só via fim. Alô você! Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, clique, inscreva-se, aperte o sininho e clica no gostei. E compartilhe esse vídeo. Leve esta palavra de restauração para outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus estará falando com elas. Deus abençoe você e até a próxima.